Fala galera, mais um dia para o nosso devocional diário. Vamos continuar meditando em Mateus capítulo 4. Eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Mateus capítulo 4, e hoje a gente vai ler só o verso 17. O verso 17 diz: Daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Até aqui só até o verso 17, hoje só o verso 17, vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça e fazer uma oração. Pai querido e amado, Tu és santo e bom, o Senhor é o nosso Deus maravilhoso, longânimo, fiel, justo, verdadeiro. Tu és o Deus tremendo e maravilhoso, Tu és a nossa provisão, Tu és a nossa paz, Tu és a nossa bandeira, Tu és a nossa salvação. O Senhor é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, não há outro como o Senhor. Pai, eu peço em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos fazem mal, que nos ofendem, que pecam contra nós, que de alguma forma nos afetam negativamente. Perdoa-nos, Senhor, eu peço em nome de Jesus. Precisamos da Tua misericórdia. Eu te agradeço por mais esse dia, te agradeço porque o Senhor, mais uma semana, está conosco, está nos abençoando, nos guardando, nos livrando do mal. Eu te agradeço, Senhor, pela nossa família, te agradeço pela nossa casa, te agradeço pela nossa igreja local. Em nome de Jesus, eu te agradeço pelas pessoas que o Senhor tem colocado no nosso caminho, te agradeço pela Tua palavra. E eu peço em nome de Jesus, Pai, ajuda-nos hoje, guia-nos porque nós precisamos de Ti, guarda as nossas vidas, ajuda-nos a guardar os nossos corações, esteja conosco em todo o tempo, nos guiando e nos livrando do mal, Pai. Ajuda a nós e as nossas famílias, traz cura para aqueles que estão enfermos, para aqueles que estão numa cama. Traz, Senhor, abre uma porta de emprego, né? Traz aí a provisão financeira para aqueles que precisam de um emprego, para aqueles que precisam de uma provisão financeira. E dá-nos hoje o necessário, Pai. Nós dependemos do Senhor. Nós dependemos do Senhor. Nós não dependemos do nosso emprego, nós não dependemos das pessoas, nós dependemos do Senhor. O Senhor tem nos dado tudo que nós temos. Em nome de Jesus eu te agradeço por isso e peço, Pai, continua nos abençoando, continua nos guardando. O Senhor conhece as nossas limitações, conhece as nossas falhas, o Senhor conhece os nossos corações, sabe, Senhor, dos nossos defeitos, conhece tudo que nós somos, Pai. E por isso eu peço que o Senhor continue nos abençoando e nos guardando, porque o Senhor é bom. Nós não somos, mas o Senhor é bom. Então continua nos abençoando, Pai. Continua nos livrando do mal. Não nos deixe cair em tentação, Senhor. Abençoa o nosso dia hoje, é o que eu peço em nome de Jesus, crendo que assim se fará. Amém. Antes da gente continuar no nosso devocional diário, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, compartilha o AB7 com outras pessoas, segue a gente nas nossas redes sociais e entra na nossa comunidade do Telegram. E do livro Muito Além de um Pai, você já sabe, www.jcnaveia.com.br, você pode comprar lá. Lemos só o verso 17, porque eu não tinha planejado ler só o 17, eu queria ter passado pelo 17 mais rápido, mas eu até regravei aqui, porque não tem como, gente, não tem como ler o verso 17 e não parar no verso 17. Está escrito assim: daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Então é importante a gente recapitular algumas coisas, né? Lembra que João Batista, quando ele começa o ministério dele, ele traz a mesma mensagem: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo, ou é chegado, algo do tipo. E daí nós lemos aqui no capítulo 4, depois que Jesus é tentado, a gente vê que João é preso, né? Tá aqui no versículo 12, né? Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para Galileia, e daí no verso 17 a gente vê Jesus pregando: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. João prega isso, João é preso, Jesus passa a pregar a mesma coisa. Qual é a mensagem mais importante? Claramente era essa: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo, ou nas palavras de Cristo, aqui é exatamente as palavras de Cristo, pois o reino dos céus está próximo. Arrependam-se, mudem de vida, transformem as suas atitudes, não aceitem servir ao inimigo, não aceitem pecar, mudem as suas vidas. É importante que a gente pegue esse texto pra gente, né? Que a gente não pegue esse texto para aplicar na vida das outras pessoas, e essa é sempre uma boa prática, né? Aplica o texto na sua vida.
Não é para você ler esse texto e falar, ó, lá, o irmãozinho lá tem que se arrepender. Não, pega para sua vida. Essa frequência do mesmo assunto aqui no começo do Evangelho de Mateus traz uma importância, um peso para isso. Primeira pregação de João, arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. A primeira pregação de Cristo, ali as primeiras pelo menos, arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Essa mensagem não podia deixar de ser pregada. Essa mensagem não pode deixar de ser pregada, porque nós precisamos prestar atenção a isso, nós precisamos nos arrepender, porque o reino dos céus está próximo. E quando o reino se estabelece, aqueles que não estão com as vestes brancas, que não estão preparados para a festa, não são aceitos. E aqui eu estou fazendo um paralelo com a parábola que Jesus conta, né? Então, aqueles que não estão preparados para o reino, aqueles que não estão com as vestes brancas, não são aceitos. Veja que eu não estou dizendo que nós temos que ser perfeitos o tempo todo e não podemos cometer nenhuma falha. Isso seria sem sentido. Você já sabe, né? Você tem ouvido aqui o Devocional Diário, você sabe. Mas o que eu estou dizendo é que nós precisamos nos arrepender, nós precisamos demonstrar frutos de arrependimento, nós precisamos mudar de vida, a gente não pode aceitar o pecado. A gente tem que continuar todos os dias lembrando dessas pregações de João Batista, de Jesus, dizendo arrependam-se porque é chegado o reino. A gente não pode aceitar o pecado, galera. A gente não pode aceitar o pecado nas nossas vidas. Veja, de novo, aplica tudo isso que eu estou falando para você e não para os outros. Não vai chegar em algum lugar e falar, eu não posso aceitar o seu pecado, porque você está em pecado, apontando o dedo, né? Você não aponta o dedo, você pega essa palavra para você. Eu, André Maldonado, não posso aceitar o pecado na minha vida. Se a outra pessoa peca, é uma questão dela com Deus, e eu tenho que cuidar das minhas coisas, do meu pecado. Eu tenho que me arrepender dos meus pecados. Então aplica essa passagem, aplica esse texto para você, tá? E o que eu estou falando para você, não para os outros. Isso é muito importante. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados porque o reino está próximo e nós precisamos aplicar isso nas nossas vidas, tirando primeiro a trave que está nos nossos olhos, também fazendo uma referência ao que Cristo falou. Essa é a mensagem de hoje. Deus abençoe a sua vida. A gente se vê amanhã, se Deus quiser. Paz.